Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos novamente ao canal Bíblia em Comunidade. O meu nome é José Olímpio. Peço a você que, ao entrar nesse vídeo e participar conosco desta reflexão, se inscreva nesse canal se você não é inscrito. E se é inscrito e gostar do vídeo, compartilhe. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. E que Deus nos abençoe. Nesse vídeo nós vamos refletir sobre o presépio. Qual é o significado do presépio? Para que fazer presépio? Existe no presépio o mistério da salvação. Então vejamos, para nós entendermos do que se trata o presépio, da sua profundidade, da sua grandeza, nós precisamos entender em qual contexto o presépio é inspirado e fundamentado. A narrativa do presépio está nos evangelhos. Os evangelistas narram que Jesus, Cristo, nasceu em uma gruta, em uma manjedoura, na cidade de Belém, porque, chegando em Belém, não encontraram pousada, não encontraram uma casa que pudesse os acolher. E Maria, estando já no templo, ela então dá à luz entre os animais, num estábulo que nós conhecemos hoje, mas em que as grutas serviam de abrigo aos animais e ali também se colocava alimento para os animais. É nesse contexto que vai então surgir o presépio. Vale ressaltar que na gruta em Belém nasce o menino Jesus, o Filho de Deus, o Deus que desejou fazer-se homem como nós, o Deus que desejou ser presente e presença na vida de cada um. Nesse sentido, Deus escolhe a pobreza para nascer. Já em 1223, Francisco de Assis, um jovem que optou por amar a pobreza, viver na simplicidade e escolhe para si ser o homem mais pobre do mundo na sua época. Ele então sente no seu íntimo o desejo, o despertar de querer sentir, de querer tocar o que os evangelhos narravam sobre o nascimento do menino Deus. Então, Francisco se organiza e numa gruta, numa floresta, ele faz todos os preparativos necessários descritos nos evangelhos. E nós temos aí o primeiro presépio vivo, o primeiro presépio montado por, hoje, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis quis sentir como seria o cheiro da gruta, o cheiro dos animais, o cheiro do alimento, o cheiro da terra, tudo misturado no mesmo ambiente. Ele queria tocar a textura da pedra, os animais, poder tocar na própria criança que estava ali, representando o menino Jesus. Francisco de Assis
na sua pobreza, monta um presépio pobre, como Maria e José escolheram para o nascimento do menino Jesus. Ao se pensar em montar um presépio, temos que considerar todos esses pontos, todas essas características e os personagens que compõem o presépio. Maria é a primeira a entrar na gruta, é a primeira a entrar nos nossos presépios. O sim de Maria leva Maria à gruta de Belém. O sim de Maria nos inspira a dizer sim a Deus da maneira que Maria disse, e que nós possamos ir aonde Deus nos determinar. Outro personagem, José, o guardião, o protetor de Jesus e de Maria. José, que faz parte desse mistério da encarnação, anunciado a Maria, mas também anunciado a José através do sonho. José sempre predisposto a obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus. Nós temos os pastores. Os pastores são aqueles que trabalhavam à noite, aqueles que estavam a pastorear, que recebem dos próprios anjos a notícia de que para vocês nasce hoje em Belém uma boa notícia. Nasce hoje em Belém para vocês o Salvador do mundo. Os pastores deixam tudo e vão a Belém ver, sentir, tocar, visitar o recém-nascido, o rei dos judeus. Depois nós temos os magos que viajam quilômetros e quilômetros para chegar até o menino Deus. E esses vão deixar presentes com José e com Maria para ser os guardiões desses presentes para o menino Jesus. Ouro, incenso e mirra. O ouro representando a realeza, o reinado de Jesus como Rei do Universo, Criador de todas as coisas. O incenso, a sua divindade, a oração, o sacerdócio salvífico de Cristo. E a mirra, a humanidade de Cristo que deve sofrer, que deve morrer para poder ressuscitar. É nesse evento que se manifesta a ternura de Deus. E no presépio, Francisco quis sentir essa ternura de Deus de uma maneira mais sensitiva, com os olhos, com o nariz, com o ouvido, com a boca, com as mãos, com o seu coração, com a sua mente. Como é a ternura de Deus pelo homem e pela mulher, a ponto de deixar o céu, a ponto de deixar o seu reino, a ponto de deixar a sua condição de ser Deus e se fazer homem. E o homem pobre, de uma família pobre, de se fazer homem na humildade. Essa ternura de Deus, como diz o Papa Francisco, é o jeito de Deus amar o ser humano. Ali, no presépio, podemos admirar, contemplar a fonte da vida, o Deus que é a fonte da vida, que agora se faz um de nós e precisa do cuidado de Maria, precisa do cuidado de José, precisa se sentir acolhido, protegido, guardado.
o Deus da vida que se faz um irmão meu, um irmão seu. Esse irmão que nos revela um Deus que é Pai, um Deus que perdoa os nossos pecados, um Deus que é misericordioso, um Deus que veio para servir a humanidade e entregar a sua vida para que todos possam ser reconciliados, para que todos possam ser salvos pela sua mediação, pela sua redenção. Ternura de Deus. Vamos entender, vamos refletir um pouco sobre alguns dos significados dos presépios. Precisamos pensar no presépio a partir da escuridão da noite, do silêncio da noite. Esse momento de escuridão, de trevas na vida do ser humano, onde o ser humano procura entender e compreender: quem sou eu? Para que vim ao mundo? Por que vou morrer? Por que vou sofrer? Todos os porquês da nossa existência, eles vêm à luz com a fonte da luz, Jesus Cristo. Em Jesus Cristo encontramos as nossas respostas para o sentido da nossa existência. A nossa vida passa a ter significado e sentido diferente quando entendemos a missão de Jesus Cristo. É o significado de contemplar a pobreza que Deus escolheu. Deus escolhe uma pobreza para poder nascer nessa condição, viver nessa condição e morrer nessa condição de ser humilde, humilhado. Deus escolhe esse jeito de amar. Diante do presépio é o momento de nós contemplarmos, respondendo o significado da nossa vida. Qual a minha missão como cristão? Como ser alguém que possa se conectar com essa criança, que possa fazer parte dessa missão redentora? Como eu vou dizer sim a Deus? Como eu vou ser portador da boa nova, que é o próprio Jesus Cristo? Lá na cidade de Matosinhos, uma vereadora, Jane Rosa dos Santos, ela convocou o distrito de Mocambeiro para o resgate do presépio, dessa tradição que nós aprendemos com os nossos antepassados e que agora parece que lá vai sumindo das nossas casas. A vereadora, parabéns, ela lança um concurso e nesse concurso ela cria um edital e esse edital, os critérios são exatamente a reflexão desse vídeo. Os critérios que ela coloca são exatamente esses colocados para nossas reflexões aqui sobre o presépio. Em 2022, teremos na cidade de Matosinhos o primeiro concurso com o tema presépio. Temos que lembrar, meus irmãos, minhas irmãs, o presépio não é um ornamento de enfeite de Natal. O presépio é uma metodologia, uma pedagogia franciscana que São Francisco usa
para expressar melhor a sua missão evangelizadora sobre o nascimento, a encarnação do Verbo em nosso meio. Então, o presépio não é um enfeite. Resgatar as manifestações católicas sobre esta grande festa que é o Natal e que começa já com o presépio. Hoje, em muitas casas de católicos, não deixa de ter a árvore de Natal, mas deixa de ter o presépio. E quando vamos aos evangelhos, não existe a árvore de Natal. Existe, sim, a condição em que o Salvador nasceu. Os cristãos católicos precisam, de fato, retomar essa linda tradição. E isso não sou eu que estou falando. O Papa Francisco, em 2019, escreveu uma carta para todos os católicos do mundo, cujo título da carta é O Sinal Admirável. O Sinal Admirável, que é o presépio. Então, meu irmão, minha irmã, você que é católico, católica, é hora de nós repensarmos em fazermos o nosso presépio. Talvez no ano de 2022, até pensando em ganhar esse concurso aí que a Jane propõe para todos nós. Mas entendendo que, como católico, nós devemos fazê-lo como parte da nossa missão evangelizadora. É uma ótima metodologia para evangelizar, sobretudo, as nossas crianças. Meu irmão, minha irmã, se você ficou até agora, peço a você que deixe nos comentários. Como São Francisco de Assis, quero tocar e sentir o sinal admirável que se dá no presépio. Fiquemos com Deus, fiquemos na paz. Tchau, tchau!